Olá, traders. Bom dia, bem-vindos a mais uma semana de mercados financeiros. Hoje, segunda-feira, início da semana, nestas primeiras horas da abertura do mercado, começamos a ver algum movimento nos mercados, o que é interessante para todos nós que, obviamente, negociamos. Portanto, eu hoje vou abordar 3, 4 pares com algumas probabilidades de possível entrada no decorrer desta semana. Portanto, vamos avançar. Para o primeiro par, eu vou começar pelo Australian Dollar USD. É um par que está em tendência de queda e que eventualmente teremos que esperar por um pullback para uma possível entrada em sell. Mas vamos passar aqui para o gráfico, que é mais fácil de explicar. Conforme eu estava a dizer, clara tendência de queda no Australian Dollar. Portanto, o que a gente vê é realmente agora aqui um suporte cá mais em cima, e o que vamos tentar, ou o que eu, pelo menos, vou tentar fazer, é aguardar por este suporte, este suporte anteriormente, neste momento terá uma resistência, obviamente, e o que eu vou fazer eventualmente é aguardar que o preço venha fazer aqui um retest para então continuar no seu movimento descendente. De salientar que este par está em queda desde janeiro, desde o dia 13 de janeiro, e aqui houve alguma consolidação nesta altura. No entanto, a tendência é clara de queda. Portanto, vamos então tentar aguardar aqui por um movimento de ascensão aqui à resistência dos 70.900, 70.900 à volta disso, exato, e então aqui eventualmente proceder com uma possível entrada em sell, com um stop loss, não mais do que 40 pips, até aqui à máxima aqui à máxima anterior, e com um take profit cá em baixo, para vir fazer o retest aqui este novo suporte, onde o preço já bateu. Portanto, seria mais ou menos isto. Poderia ser então uma possível entrada no Australian Dollar. Teremos que aguardar, obviamente, este movimento do preço e aguardar. O que pode acontecer eventualmente é até ele nem chegar cá acima e eventualmente começar a querer retroceder aqui nesta zona, que não deixa de ser também um suporte. No entanto, para traders mais conservadores, o ideal eventualmente é mesmo esperar que o preço venha bater cá em cima, nos 0.70900, e então aí aguardar por um sinal de entrada e a partir daí então entrar em sell. Passando para o próximo par, vou falar do euro-dólar. O euro-dólar, à semelhança do Australian Dollar, clara tendência de queda também, basicamente desde o dia também 13, mesmo dia, mais coisa, menos coisa. Vemos então aqui neste momento uma clara consolidação neste momento. Esta consolidação tem-se visto desde o dia 27 de janeiro, portanto temos aqui uma pequena consolidação. O que teremos que fazer, obviamente, das duas uma, ou aguardar uma recuperação, um pullback a esta zona, o que não deixa de ser ainda um bom pullback, portanto seria uma boa retração ao preço no que está a decorrer. Portanto, estamos aqui a falar de uma boa retração, ou então eventualmente aguardar pela quebra desta zona de consolidação. Aqui temos duas hipóteses: ou então aguardamos pela queda, pela furar este suporte que aqui está, fazer aqui um retest novamente, e então aqui nesta altura podemos entrar em sell. Poderá ser aqui uma boa oportunidade. Portanto, se calhar até poderá ser a oportunidade mais próxima do que poderá vir a acontecer com o euro-dólar. Ou então, temos a outra possibilidade, que é então ele furar então aqui este período de consolidação, este retângulo de consolidação, vir cá acima de estar, e então aqui procurarmos por uma zona, por sinais de entrada em sell. De sempre salientar que nesta situação, nesta segunda opção, o preço eventualmente poderá demorar mais algum tempo. Estamos a falar aqui de uma recuperação ainda grande do preço face ao movimento atual. Estamos aqui a falar de uma recuperação de quase 1%. Não chega a 1%, mas anda lá perto. Portanto, teremos que eventualmente aguardar, e sendo que para traders conservadores este poderá vir a ser o melhor trade de entrada, uma vez que esta zona dos 1.27700 já foi uma zona já testada várias vezes, pelo menos pelo que eu estou aqui a ver, pelo menos 3 vezes anteriormente como suporte, e eventualmente, se o preço atingir aqui esta zona, poderá ter esta resistência como um ponto de entrada. Passando aqui a outro par, dólar-iene. O dólar-iene, como é óbvio, normalmente funciona sempre ao contrário do euro-dólar, neste momento uma clara tendência de alta, desde o passado dia 14 de janeiro. Os outros pares foi dia 13, este é dia 14, portanto temos aqui a ver uma correlação negativa, e o que poderemos então aqui assistir a este suporte aqui nesta zona, onde o preço respeitou, com fundo duplo. Neste momento o preço encontra-se
também a bater numa resistência. Se analisarmos aqui esta zona, poderemos então analisar que o preço atingiu aqui esta resistência, pelo menos já várias vezes, no passado suporte e aqui uma resistência. Esta resistência, eventualmente será aqui. Esta resistência, neste momento, poderá estar a formar um topo duplo ou poderá já ter formado um topo duplo, o que indica que o preço poderá vir a fazer uma correção. Essa correção, eventualmente, não será expectável que deixa abaixo deste 115, deste suporte de 115, uma vez que também já foi uma zona testada anteriormente, e se eu puxá-lo, poderão ver aqui uma clara zona de já testada anteriormente, como suporte, como resistência, e lá está. Eventualmente, enquanto que o euro-dólar corrige para cima, com um pullback para cima, eventualmente o dólar-iene poderá corrigir com esta situação aqui, para então eventualmente depois continuar o seu movimento ascendente. Para quem quer entrar neste par, ou para quem pensa entrar neste par, obviamente que terá que aguardar que o preço chegue a este suporte e eventualmente também terá que aguardar com uma situação de um gatilho de entrada, portanto um sinal de entrada para entrar em buy. Relativamente a uma entrada nesta zona, com um stop loss não mais do que 30 pips, à volta disso. Porquê 30 pips? Porque vai ficar aqui abaixo desta outra resistência que aqui estava, e então apontar isto no mínimo para esta resistência que já foi testada pelo menos quase 2 vezes. Estamos aqui a falar de um risk-reward de 2 para 1. Anteriormente eu não falei aqui no euro-dólar na entrada, obviamente que se ele entrar aqui nesta zona, que seria, digamos, o melhor trade possível, estaríamos aqui a falar numa zona aqui muito interessante, desta resistência. Poderíamos colocar aqui o stop loss a uns 40 pips, aqui quase próximo deste topo, e então com um take profit obviamente cá em baixo neste suporte, estaríamos a falar de um risk-reward de 3.4, muito mais interessante do que o dólar-iene. Relativamente ao Australian Dollar, estaríamos então aqui a falar também de um risk-reward de 2.6, também interessante. Relativamente aos índices, eu vou falar aqui do Nasdaq. O Nasdaq neste momento poderá ser um ponto importante, no entanto é necessário olhar com isto com mais atenção. Vemos que ele está a testar esta zona aqui deste suporte, uma zona interessante para este índice, e eventualmente se, por exemplo, se ele realmente não sair deste período de consolidação, neste momento ele está a consolidar desde o dia 21 de janeiro, portanto tem andado aqui neste retângulo de consolidação, teremos que aguardar. Se eventualmente ele nos der sinal de entrada, poderá ser interessante por uma curta entrada em sell, com o objetivo com um take profit cá em baixo. Simulando a situação, se ele entrar aqui numa zona, mais ou menos nesta zona aqui, poderemos então colocar o nosso stop loss cá mais acima, um pouco mais acima, e então com o take profit cá em baixo para vir tentar testar este suporte. Salientar também que o Nasdaq, como é visível, está em tendência de queda, portanto o ideal é nós entrarmos a favor da tendência e não contra a tendência. Portanto, se eventualmente se proporcionar, poderá ser aqui uma boa entrada. Estamos aqui a falar também de um risk-reward de 2.7, o que também não deixa de ser interessante para quem gosta de negociar índices. E estes foram os pares que eu tinha disponíveis para analisar para esta semana. Neste momento, nesta fase, ainda não temos nenhum ponto certo, teremos que aguardar por movimentos de mercado. De salientar que, no que toca a notícias macroeconómicas, nesta sexta-feira que vem, vamos ter o NFP, o Non-Farm Payroll, que é uma notícia muito importante e que obviamente mexe sempre com os mercados, e sendo as sextas-feiras dias pouco atrativos para os traders, pode ser que esta sexta-feira, com esta notícia, os mercados tenham alguma volatilidade, que eu acredito que sim, e que possam eventualmente até dar-nos alguma entrada até no decorrer da própria sexta-feira. No entanto, teremos que aguardar e ver. Para o início desta semana, são estes os passos que eu tinha disponíveis para vos mostrar com algumas possibilidades eventualmente de entrar no mercado. Espero que tenham uns bons lucros, tenham uma boa semana e até à próxima.